Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nutri Responde. Neste programa que a gente tem aqui, nessa live de hoje que nós temos aqui, é onde a gente tira as suas principais dúvidas sobre nutrição, sobre suplementação, tudo aquilo que impede você de chegar no seu objetivo, seja ele emagrecimento, hipertrofia muscular, seja adquirir mais saúde, né? Então as lives são feitas justamente para poder auxiliar você a chegar no seu resultado. Vamos aí dando boas-vindas aí a Dai, Marli, Jaqueline, todo mundo aqui presente. Algumas perguntas já foram enviadas para mim lá no próprio direct e eu abri uma caixinha de perguntas também para que vocês pudessem já encaminhar, aquelas pessoas que estão mais ansiosas, né? Já encaminhar a sua dúvida. E nós já temos aqui algumas dúvidas que serão tiradas aqui dentro da live, mas as suas dúvidas também podem ser tiradas você respondendo aqui, ó, clicando nesse balãozinho com a interrogação. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta já aqui para que eu possa responder, tá? Sobre nutrição, vamos lá, ou ainda nos comentários, claramente nos comentários. A primeira pergunta que eu recebi aqui na caixinha de perguntas foi sobre a utilização de algum azeite específico para ir ao fogo. Essa é uma dúvida muito comum. As pessoas têm a dúvida sobre qual é o óleo que eu uso para poder temperar uma salada, qual é o óleo que eu uso para poder preparar um alimento, grelhar o frango, grelhar o ovo, quais são os óleos que a gente pode utilizar, né? E antes de responder isso, é importante entender que nós temos basicamente dois tipos de gorduras, né? A gente tem gorduras que são saturadas e gorduras que são insaturadas, sendo que as saturadas elas são mais prejudiciais para a gente quando consumidas em grandes quantidades, então podendo gerar aí um grau de risco a doenças cardiovasculares, enquanto que as insaturadas elas têm um efeito mais protetor, eles são mais benéficos para a nossa saúde, essas gorduras, tá? Então quando a gente fala do azeite de oliva, por exemplo, a gente está falando de um óleo que ele é basicamente insaturado. Só que aí tem uma curiosidade, toda vez que a gente aquece um óleo, a gente pode gerar uma saturação desse óleo, né? Ou seja, um óleo que é insaturado, ele se tornar um óleo saturado e assim gerar um prejuízo na sua saúde se consumido em excesso. Então, qual é o óleo que eu devo usar para poder grelhar um frango, por exemplo, né? Eu recomendo sempre o azeite de oliva. O azeite de oliva, você ao esquentar, você vai ter um efeito de saturação desse óleo, só que é muito baixo. A não ser que você utilize ele para fazer uma fritura mesmo. Sabe aquela fritura de botar um pastel para ficar em imersão ali, fritando? Pronto. Aí sim você vai gerar um prejuízo na qualidade desse óleo, dessa gordura. Mas se você for utilizar uma quantidade bem pequenininha e justamente para grelhar um frango, grelhar um ovo, grelhar uma carne, aquilo dali não vai ser negativo para o seu resultado, né? Então você pode utilizar ele de forma muito tranquila. Outra dúvida que tem sobre o azeite de oliva é sobre se existe um azeite que é para cozinhar e um azeite que é para utilizar na salada. Normalmente eu recomendo utilizar o extra virgem, que ele tem uma palatabilidade melhor e ele é um óleo mais premium, vamos dizer assim, de melhor qualidade. Entre os três, né, entre o óleo extra virgem e aqueles que tem uma embalagem mais sofisticada, gourmetizada e tudo mais, vai muito de diferença de preço para preço, mas todos os três você pode utilizar tanto para temperar como para poder consumir com a sua salada com a temperatura ambiente. Pois bem, já estão mandando dúvidas aqui, várias perguntas foram mandadas aqui agora. Pois bem... Excelente, as dúvidas aqui lançadas. Vamos lá. Primeira dúvida que foi lançada aqui. Foi a dúvida aqui do Stories, do mesmo Stories que mandou para mim. Que é: quando a fome aperta e ainda não chegou o horário da próxima refeição, podemos adiantar a refeição? Logicamente que sim. Agora, é interessante considerar o seguinte: quando a gente está em plano nutricional, a gente está em dieta, né? A gente tem os horários, tudo certinho. Obviamente, a gente sofre de questões externas, né? Então, o trabalho às vezes exige mais da gente. Às vezes a gente se atrasa para chegar em algum lugar, para poder fazer a refeição. Às vezes na correria a gente não consegue fazer no horário certo. Mas a gente tem uma média de horário ali quando a gente faz as nossas refeições.
Aí vamos supor que por alguma eventualidade você está fazendo ali no dia a dia normal e você sinta mais fome. Aí a pergunta é, você pode adiantar a refeição seguinte, né? Então, por exemplo, você fez o almoço às 12 e você tem um lanche às 15 horas. Será que você adianta, né? Se você tiver fome ali às 14h30, pode adiantar sem problema algum, né? Então você pode trazer essa refeição um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, justamente de acordo com a sua rotina, e isso não vai interferir. Agora, por exemplo, se todas as vezes você faz o almoço meio-dia e você sente fome ali por volta de 1h, 1h30 da tarde, ou seja, 1h antes da sua refeição, 1h30 antes da sua refeição, possivelmente a gente precisa ajustar algo no seu plano nutricional para aumentar o volume do almoço para que você não se sinta com fome para poder fazer a próxima refeição, né? E aí você fique saciado por mais tempo até chegar no seu lanche, tá? Então é interessante sempre avaliar caso a caso para poder perceber se de fato é uma fome episódica, né? Então aconteceu ali somente naquele dia, ou se isso é frequente. Se isso for frequente, você precisa ajustar o plano nutricional para poder entender onde é que está errando. Tenho aqui meu roteirinho, né? As perguntas que me lançaram na caixinha de perguntas, e eu vou lendo elas também para poder explanar para vocês, porque essas dúvidas podem ser a dúvida de muitas pessoas que estão aqui presentes. Pois bem, quem vai chegando já vai mandando aí um alô, um boa noite, para eu saber quem está chegando junto aqui, tá? Carolzinha chegou, Mônica, Ingrid, Ana Verena. Pois bem, essa pergunta aqui eu achei sensacional. O aumento de gordura em hipertrofia, como não enlouquecer? Aí deu até uma risadinha e falou, como minimizar esse aumento, né? Então o que acontece? Quando a pessoa busca hipertrofia muscular, normalmente ela vai ter um consumo calórico acima daquilo que ela gasta em calorias. E isso faz com que, obviamente, se eu consumo mais do que eu gasto, eu começo a construir mais coisas. Eu construo mais massa muscular, eu construo também mais glicogênio dentro da célula muscular, que é fonte de energia, e eu começo também a fazer uma estocagem de gordura, porque a gordura para o nosso corpo é uma reserva de energia. Então, se você está entregando energia a mais para o seu corpo, ele vai construir aquilo que você quer que ele construa, mas ele também vai construir gordura, né? Então o que acontece quando a gente tem esse caso? Quando a gente tem hipertrofia, a gente não pode ficar tão preso assim nesse medo de ganhar gordura, porque isso muitas das vezes prejudica o ganho, né? E às vezes o que acontece? Esse ganho é um ganho moderado, né? Então, quando você está em estratégia de hipertrofia muscular, é importante você levar em consideração que parte da definição muscular que você carrega, ela vai diminuir. Assim como quando você for fazer o sentido contrário. Então, se você tem muito peso, muita massa muscular e tudo mais, e você procura aumentar sua definição corporal, você vai perceber que dentro da estratégia, você vai perder volume muscular. E aí você vai parecer que está mais seco, mais magro. E as pessoas olham para você e falam assim, ei, miou, deixou de treinar. E aí vai fazendo essas perguntas que é para acabar com a vida do marombeiro, né? Mas isso é natural do próprio processo, tá? Agora, como a gente faz para você ganhar massa muscular, gerar hipertrofia e não ganhar tanta gordura assim? Primeira coisa, quando a gente aumenta o valor calórico do paciente, a gente está imaginando que ele vai começar a treinar também mais forte no treinamento de musculação. E aí ele vai gastar mais energia por estar treinando mais forte. Então o primeiro ponto é sempre treinar força, e se eu estou te dando mais calorias é porque você precisa treinar com mais força, progredir em carga. Um segundo ponto é que quando a gente coloca um valor calórico maior para poder a pessoa ganhar mais massa muscular, isso é calculado, isso é planejado. Então a gente tem um superávit breve, um superávit pequeno, um superávit moderado e um superávit mais elevado. Isso vai de acordo com cada pessoa, de acordo com cada estratégia que a gente está fazendo, né? E um outro ponto que também pode ser levado em consideração e é fundamental, que as pessoas negligenciam muito quando estão em estratégia de hipertrofia. Eu não sei se você sabe o que é que as pessoas negligenciam quando buscam hipertrofia, né? É justamente o exercício aeróbico. É justamente os exercícios aeróbicos. Então a pessoa, por estar em hipertrofia, por sair daquela fase de emagrecimento, de definição, ela pensa que ela não precisa mais fazer um exercício aeróbico. E isso, às vezes, prejudica o resultado final. Por dois quesitos. O primeiro deles
É porque quando você faz um aeróbico, o objetivo do aeróbico não é apenas você queimar mais gordura. O objetivo do aeróbico também é você melhorar a sua função mitocondrial. Ei, me xingou todo. Dentro da nossa célula a gente tem uma usina de energia, uma organela chamada mitocôndria. E ela é a que produz energia. E quando você faz um exercício aeróbico, você estimula a eficiência dessa organela, fazendo com que ela fique mais efetiva, às vezes com que você aumente o número de mitocôndrias, e isso faz com que você gaste mais energia. E essa melhora das mitocôndrias facilita com que você utilize melhor as energias entregues para você no seu plano nutricional. Além disso, facilita com que você tenha outras melhoras, como por exemplo, a melhora do sistema cardiovascular. Então lembre-se que seu músculo, para poder exercer um exercício, para poder levantar uma carga, ele precisa ser irrigado com sangue. Precisa ter uma passagem de sangue para ali para dentro. E quem faz essa passagem é o seu sistema circulatório, cardiovascular. Então, se você quer ter um bom resultado da hipertrofia, você precisa levar mais sangue para a musculatura. E você melhora essa passagem de sangue para a musculatura quando você tem um sistema cardiovascular mais eficiente. E isso você melhora com exercício aeróbico. Então, você tem esse benefício além disso, como plus. Além disso, obviamente, o exercício aeróbico ele facilita com que você utilize gordura como fonte de energia, que você gaste mais energia. E aí dentro do processo de hipertrofia, você vai meio que gerando tanto ganho de massa muscular como inibindo um pouco mais esse ganho de gordura corporal. Aí eu queria saber de vocês aqui, quem de vocês aqui busca hipertrofia? Bota aqui no chat para eu saber. Quem está buscando hipertrofia fala assim, eu. E se você não estiver buscando hipertrofia, bote assim, eu não. Só para eu ter uma dimensão de quem está buscando o que aqui na live. Bom. Próxima pergunta que foi feita aqui para mim foi a pergunta sobre o uso da betalanina. No meu caso, Ingrid comentou aqui, no meu caso, minha fome demora e o lanche da tarde é sempre adiado. Aí, ó. Então isso precisa ser avaliado no plano nutricional. A pergunta que me foi feita aqui, que foi a pergunta da caixinha, foi qual dose de betalanina é interessante para ser utilizada. A betalanina, para quem não conhece, é um suplemento que a gente tem de dipeptídeo, que ele tem uma capacidade de aumentar os seus níveis de carnosina. Espera que eu vou explicar tudo isso. Quando você está treinando musculação, fazendo um exercício de força, dentro da sua célula muscular, você aumenta o número de prótons, de íons H+. E isso faz com que você gere uma acidez muscular. Essa acidez muscular, que às vezes pode ser, você sentir de fato um arder da musculatura, mas às vezes você não sente e ela está acontecendo mesmo assim, essa acidez muscular, ela limita a sua capacidade de fazer o exercício, Então você está lá querendo botar uma carga grandona, fazendo o seu exercício, e aí existe um fator inibidor, um fator inibitório ali que está diminuindo a sua capacidade de realizar mais força. Então quando você tem esse aumento do íons de prótons, você diminui sua capacidade de realizar aquele exercício. Quando você aumenta os níveis de carnosina dentro da sua célula muscular, você tem um efeito que chama efeito tamponante. É um efeito que diminui essa acidez e faz com que você não sinta essa acidez, esse aumento dos níveis de prótons. Regularizando isso daí, você é capaz de realizar mais trabalho, mais do exercício. E aí você começa a ter um treinamento mais eficiente dentro do ginásio de musculação ou dentro do treinamento de força que você está inserido, tá? E qual é a dose indicada? A betalanina, você utiliza ela para aumentar os seus níveis de carnosina. Então, se você utiliza para aumentar os níveis de carnosina, você precisa utilizar ele todos os dias para que os seus níveis de carnosina aumentem. A partir do momento que você aumentou esses níveis de carnosina, você começa a colher os benefícios da betalanina. As doses elas vão variar de 4 a 6 gramas por dia durante pelo menos 4 semanas para que você atinja seus estoques ali por volta de 60% a 80%. Sendo que na primeira semana você já vai começar a ver esses benefícios no treinamento mesmo de força. Só que os maiores efeitos vão acontecer ali depois de mais ou menos um mês que você utiliza a betalanina todos os dias.
Na maioria dos produtos que nós temos comercializados hoje em dia, a betalanina vem numa quantidade de 1,5, 2 gramas por dose. E aí o que acontece? Gabriel, você falou que era 4 a 6 gramas por dia para poder aumentar os meus níveis de carnosina e ter um benefício com a betalanina. Mas aí o suplemento vem 2 gramas, cara. E aí eu faço o quê? Calma. O que acontece é que por ter 2 gramas, o máximo que vai acontecer é que você vai prolongar um pouco mais de sentir os melhores efeitos da betalanina, né? Então você vai ter um pequeno efeito pontual ali, só que os maiores benefícios você vai colher ali a partir de 4 semanas que você faz a suplementação da betalanina, tá? Uma outra coisa que é muito interessante, que as pessoas vêm para mim perguntando, é sobre um efeito que é de formigamento no antebraço, na mão, no rosto, no pescoço, quando faz a utilização de um pré-treino que contém a betalanina. Isso é muito comum porque uma dose maior que 1,6 gramas de betalanina tomada de uma vez só e de rápida absorção faz com que você sinta esse efeito de parestesia, que é um formigamento. Agora, para acalmar o seu coração, eu venho dizer que esse efeito colateral ele não gera nenhum prejuízo dentro do seu desempenho esportivo ou ainda para a sua saúde. Mas para os demais que gostam de sentir esses efeitos, assim tudo mais, o efeito da parestesia também não gera nenhum benefício ergogênico. Ou seja, sentir uma coceira ou formigamento não gera para você uma melhora de ganho de força, nem de agilidade, nem de nada. É somente um efeito colateral inerente ao uso da betalanina. Como é que você corrige isso? Se você utilizar doses menores que 1,6. Tá? E aí você consegue ter. Tanto é que o efeito da betalanina, a utilização da betalanina era feita normalmente em cápsula, onde você fracionava ela ao longo do dia. Aqui o Marcelo falou aqui, ó, bate onda, verdadeiramente bate mesmo, né? Viviane colocou aqui também nas orelhas, exato. Antigamente o efeito da betalanina ele era algo que gerava de fato um interesse pela pessoa, né? Então se a pessoa não sentisse aquilo dali no pré-treino, utilizando o pré-treino, ela já vai lá, não, o pré-treino não bateu nada, porque eu não me senti me coçando, me mordendo, me negociando e tudo mais. Olha, Igor, aqui, ó, o peso tá subindo. Boa, Igor, boa. Peso subindo mesmo, buscando hipertrofia. Porque algumas pessoas sentem esse efeito e outras não. Pois bem, normalmente algumas pessoas têm mais sensibilidade à betalanina do que outras para sentir esse efeito. Como é um efeito de hipersensibilização de conexões neurais que a gente faz, né? Então tem pessoas que vão sentir isso e pessoas que não vão sentir, como você, por exemplo, falou, sentir na orelha. Tem pessoas que sentem na orelha esse formigamento e outras pessoas que não sentem. Isso vai muito de receptor, de pessoa para pessoa, muito da individualidade. Mas se você utilizar, por exemplo, 4 gramas de betalanina, é muito pouco provável que a pessoa não sinta a parestesia, tá? A não ser que essa 4 gramas seja de lenta, de liberação prolongada, que a gente chama, né? De liberação mais lenta. Pois bem, próxima pergunta é se creatina pode ser utilizada por idosos. Sim, a betalanina, dependendo a creatina, ela pode servir sim para os pacientes que são idosos, desde que você avalie primeiramente a função renal desse paciente, né? Então a contraindicação para o uso da creatina, ela vem justamente se o paciente tem um quadro estabelecido de insuficiência renal, por exemplo, ou ainda de cálculo renal, que são pedras nos rins. Não que a creatina gere esse efeito. Não, já foi comprovado, a gente tem trabalhos científicos que demonstram a segurança do uso da creatina em até 5 anos de uso, né, sem demonstrar efeitos colaterais que prejudiquem a função renal ou demais funções do organismo de uma pessoa saudável. E por que eu estou falando de uma pessoa saudável? Porque se você fala de uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença renal, que tem uma insuficiência renal, que tem algum quadro que de fato gera uma disfunção dos rins, isso faz com que determinados produtos não possam ser utilizados por essa pessoa. Ela não é uma pessoa mais saudável, né? Agora, se você for uma pessoa saudável e você for um idoso, você pode utilizar a creatina desde que orientada por um profissional, tá? Outra informação importante é porque a creatina ela já tem consenso sobre o seu benefício para
o desempenho para uma função ergogênica. Ou seja, se você tem dúvida se a creatina melhora o seu treinamento, se melhora a sua capacidade de trabalho na academia, esqueça, porque já está bem estabelecido. A creatina é um dos suplementos que tem maior fundamentação científica relacionado ao recurso ergogênico. Mas a gente tem uma coisa muito interessante do uso da creatina que está sendo ainda elucidado de uma forma mais abrangente, que é a utilização dela para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus. Não para curar, mas para poder você ter uma melhora do marcador de glicemia, tá? Excelente! Betalanina é para aumentar massa muscular? Reinaldo perguntou aqui. Não. Betalanina ela não tem uma capacidade de aumentar a sua massa muscular. A capacidade que a betalanina tem é de melhorar a sua capacidade de trabalho no treinamento de força. Então, se você treina musculação, se você treina um crossfit, um LPO, então você tem uma capacidade, uma valência ali que é a força, né? Então, a betalanina ela tem uma capacidade de aumentar o seu trabalho ali. Você pode realizar mais trabalho, você pode chegar além do que você já estava fazendo antes da suplementação de betalanina. E se você consegue progredir em carga, progredir em trabalho dentro da musculação e você tem um plano nutricional calculado para você, ou seja, voltado para a hipertrofia muscular, aí sim você consegue ter um ganho de massa muscular significativo. Tá? Por quê? Porque você uniu tudo. Você uniu o estímulo, a recuperação e agora você se adaptou gerando hipertrofia muscular. Então a betalanina, assim como a creatina, elas vão melhorar sua capacidade de trabalho, fazendo com que você tenha treinamentos mais fortes. E você tendo esses treinamentos mais fortes, isso gera uma sinalização maior para que você consiga adquirir mais massa muscular. Tá? Mas ela sozinha não geraria esse ganho de massa muscular. Me conte aqui nos comentários se você já utilizou ou a betalanina ou a creatina, só para eu saber. Luquinha já está aqui, ó, o Nutri, rapaz, são seus olhos, cara, são seus olhos. Grande Rogério também aqui presente, ó, vocês moram no meu coração, caras. Próxima pergunta, essa próxima pergunta aqui foi uma safadeza. Essa pergunta aqui eu vou até dar o nome dele, Marco. Foi o Marcos que fez a pergunta aqui. Ele perguntou se o ato com a amada de forma matinal, aquele ato amoroso realizado em 4 paredes, se ele conta como aeróbico em jejum. Conta sim senhor, conta sim senhor. Se você está em jejum e está exercendo um exercício aeróbico, conta. Agora depende se o exercício aeróbico que você, o exercício de acasalamento que você faz é um exercício de alta intensidade, intervalado, né, com HIIT, por exemplo, né, e aí você está entrando numa capacidade mais anaeróbica, ou se ele é aquela coisa mais contínua, aqui, né, naquele jeito mais aeróbico, intensidade moderada, mais contínua e tal, então aí entra como aeróbico de jejum mesmo, tá? Só depende dessa valência, dessa questão mesmo, se é um aeróbico ou se é uma atividade anaeróbica. Tá, gente, entrou um cisco no meu olho aqui, meu irmão, que o negócio tá ficando seríssimo. Pois bem, amei a pergunta. Você tem que ver o nível dessas pessoas que me fazem pergunta, mulher. Não, capaz. Esse povo, rapaz, tem cada pergunta que me faz, aí vai depender de muitas questões. Aí vocês complicam demais o Nutri. A classe para responder, tem que ter classe. A Amada está assistindo também. Pois bem, vamos lá. Uma pergunta, essa daqui foi um massa também, um comentário sensacional do paciente. Ele falou assim: pra quem ficou 2 anos com o mesmo peso e agora ganhou 5 quilos em 1 mês, o Nutri fica feliz e merece um mimo ou o aluno merece um mimo pela disciplina? Isso aqui eu achei sensacional. Por quê? Porque é os dois, cara. Os dois, eu mandei ainda mensagem pra você. São os dois. Por quê? Dentro do que a gente tem em acompanhamento nutricional, gente, o resultado final, ele é um papel de colaboração dos dois. Eu como nutricionista que planeja o que você está fazendo e você por executar. Agora, se só Gabriel planeja, se só eu faço um planejamento, monto certinho lá, tudo certinho, o que é que você precisa fazer para ganhar peso, né? O que você precisa fazer para poder atingir o seu objetivo e você não executa, não vai para lugar nenhum. Então só Gabriel não resolve o seu problema. Só Gabriel não consegue lhe entregar um resultado, né? Gabriel faz a parte de planejamento e de monitoramento, né? Eu vou lá, convido com você no WhatsApp, saber como é que está sendo, se você tem alguma dificuldade, né? Se você está conseguindo executar, o que está acontecendo na vida, né? Os fatores externos, pai, mãe, namorada, o amado, a amada,
o trabalho, os petiscos, a pizza no final de semana, o que está vindo interferindo dentro do que a gente planejou, né? E aí a gente vai vendo, não, olha, tente começar assim, tente fazer assado, o planejamento, a organização, a gente vai ajustando, mas o paciente, ele é o principal protagonista do resultado, ele é o principal ator que gera o resultado final. Então, sem o paciente executar aquilo verdadeiramente, nada acontece. O plano nutricional se torna um pedaço de papel ou um arquivo em PDF, né? Então é importantíssimo que a pessoa execute e que o plano, obviamente, ele seja executável. E é por isso que também eu falo isso com meus pacientes. Todo o plano nutricional, ele está de acordo com aquilo que você faz no seu dia a dia, que é possível. Então, já tive caso de paciente que chegou para mim assim, olha, você passa arroz negro? Eu falei assim, você come arroz negro? Ele, não como. Eu falei assim, então não vou passar. Para que eu vou passar? Você nunca comeu? A gente vai ter outras formas para poder te dar mais fibras. A gente vai ter outras formas de te dar mais fibras. Pode ser o arroz negro mais na frente, mas a gente tem outras formas. Tudo é conversado. Então o plano nutricional, ele precisa ser possível de ser executado pela pessoa. Ele tem que fazer parte do dia a dia da pessoa, que a pessoa consiga realizar, né? Por muito tempo, 1 mês, 2 meses, ela consegue fazer, ela sabe substituir, ela sabe trocar, ela sabe o que é cada coisa. Então esse é o papel principal dentro do acompanhamento nutricional. E aí você vê um resultado como esse, que é uma pessoa que ganha 5 quilos em 1 mês, né? E aí a gente, obviamente, a gente vai fazer a avaliação para poder identificar o que é massa muscular, o que é gordura, tá dentro do programado que a gente estabeleceu, né? Ele subir de peso, né? A gente programou certinho, tal, como é que vai ser feito. E ele deu pau no treino. Eu falei, olha, eu tô te dando caloria, é para treinar, irmão, é para você botar carga, para superar os seus limites. Conversa com o treinador, chega junto, fala assim, olha, eu quero anotar, quero registrar, quero ver que eu tô melhorando a cada dia, a cada semana, para poder cada vez mais chegar no meu objetivo principal, né? Que é a hipertrofia muscular, tá? Vamos lá. O sal interfere no plano alimentar? Depende do paciente. Se você come muito sal e você busca, por exemplo, diminuir a retenção hídrica, o sal ele pode ser um fator que está prejudicando essa questão, né? Então, se você tem retenção hídrica, aumentar o consumo de sal pode prejudicar o seu resultado final. E lembrando que não somente os alimentos salgados têm muito sódio, né? Que é o principal componente, né? Porque a gente tem o sal iodado e dentro desse sal tem uma quantidade de sódio, né? Então, o interessante é porque a gente tem, por exemplo, biscoitos, bebidas que possuem uma quantidade de sódio elevada, algumas delas, principalmente industrializado, né, claro, e que as pessoas não olham para aquilo, não percebem que aquilo existe como quantidade de sal, tá? Mas ele prejudica sim, dependendo do objetivo da pessoa. Mara Paiva perguntou aqui, no caso da creatina, muitos pré-treinos já tem na fórmula. E o melhor horário para tomar a creatina ou a betalanina seria um pré-treino melhor? Excelente pergunta, mulher. Pô, essa aí foi sequência de qualidade. Vamos lá. Normalmente, alguns pré-treinos possuem sim na sua composição creatina numa quantidade de 3 gramas na maioria das vezes, tá? Então, essa quantidade de 3 gramas ela é insuficiente para a grande maioria das pessoas. Se você pesa acima de 50 quilos, por exemplo, essa é uma quantidade pequena de creatina para você. Tá? Então, normalmente a gente aumenta a quantidade de creatina quando a gente quer, de fato, fazer essa suplementação da creatina. E aí você, obviamente, faz uma adição bem pequena, normalmente 2 gramas, 1 grama, porque a dose de creatina, de uma forma geral, é de 5 gramas para os pacientes, de uma forma geral. Se você tem, por exemplo, 90 quilos, 100 quilos, possivelmente você vai ter que ter uma quantidade um pouco maior de creatina devido ao peso maior que você possui. Mas normalmente 5 gramas atende muito bem. Não tem melhor horário para utilizar a creatina. O importante tanto da creatina como da betalanina é que você precisa utilizar todos os dias. O benefício da creatina você colhe a partir do momento que você tem mais creatina dentro da célula muscular. E isso demora entre 24, 48, 72 horas para que você armazene aquilo dentro do seu corpo, dentro da sua célula muscular e você utilize isso como algo positivo. Então você pode utilizar a qualquer momento do dia, desde que você use todos os dias, independente de ter treino ou não. Então, todos os dias você precisa utilizar a suplementação de creatina como de betalanina, se você quer colher os benefícios dela, tá? A creatina Mara Paiva, ela acaba sendo melhor do que a betalanina.
ela tem mais comprovação científica, tem mais trabalhos que embasam o uso da creatina como um melhorador ergogênico, melhorador de treinamento físico, tá? Então ela acaba sendo mais interessante ainda do que a betalanina. A betalanina, para alguns trabalhos, ainda parece ser um pouco, vamos dizer, interrogado, né, essas questões. Então, creatina disparado é o melhor suplemento que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, jogue duro, caso você tenha isso prescrito no seu planejamento. Próxima pergunta foi feita aqui por Leandro. É melhor focar no emagrecimento para iniciar a hipertrofia ou simultaneamente? Essa pergunta é a pergunta de milhões. Que nós século XXI, super ansiosos, né? A gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer ganhar massa muscular, quer perder gordura, quer ter o abdômen definido, mas ter 45 de braço, 75 de coxa, 45 de panturrilha e o abdômen definido e ficar assim tranquilamente comendo tranqueira todo final de semana, possivelmente com a cervejinha para muitos aí, que eu não curto, né? Mas... Pois bem, essa pergunta é importante porque é o seguinte: quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando que a pessoa precisa gastar mais energia do que ela consome, né? E aí ela tem um déficit energético, né? Então ou seja, ela gasta muita energia e consome pouca energia. Então o corpo precisa utilizar das reservas. Quem são as reservas? Tecido adiposo, nossas dobrinhas cutâneas, nossa gordurinha aqui, o pneuzinho e tal. E quando a gente fala de hipertrofia, é o caminho oposto. Se você quer construir algo, você precisa consumir mais do que você gasta. Você precisa receber mais do que aquilo que você utiliza, né? Então, no caso da hipertrofia, é o caminho oposto. Então, se você quer buscar hipertrofia muscular, você vai ter que fazer um superávit energético, consumir a mais do que você gasta. Então, é difícil você realizar os dois ao mesmo tempo. A não ser que você esteja em uma rotina com um superávit energético um pouquinho moderado, um pouquinho baixo, né? Então você não está em déficit energético, você está com um superávit baixo, breve, e você realiza muitas atividades além da musculação do exercício aeróbico. Então, pessoas que conseguem isso de forma simultânea são pessoas que normalmente estão em preparação para um campeonato, são pessoas que vivem como atleta, são pessoas que, por exemplo, têm 2 sessões de treinamento no dia, né? E aí sim conseguem ter esse resultado. Mas mesmo assim, fazer isso de forma simultânea, muitas das vezes é contraproducente. Por quê? Porque se você está buscando ganhar massa muscular, mas tem medo de ganhar gordura, você vai ganhando bem devagarinho. E se você está no emagrecimento e você está ali com medo de perder muito da massa muscular, aí você faz um déficitzinho pequenininho, então você vai bem devagarinho. Então quando a gente está em uma preparação, ou então até mesmo nas estratégias normais, fora do atleta, né, nós fazemos uma sessão, um período de emagrecimento e um período de hipertrofia muscular. Então você fica ali 2, 3 meses em uma estratégia, 2, 3 meses em outra estratégia, às vezes mais do que isso. Mas quem diz pra você? Quem é que fala, olha, a gente vai subir o peso, ou a gente vai descer o peso? Tem um marcador. Você sabe me dizer? Se você souber me dizer, o que é que diz se você vai ter que ir para hipertrofia ou para emagrecimento? Me diz aqui no comentário. Você sabe me dizer o que é que faz uma pessoa iniciar emagrecimento ou iniciar hipertrofia muscular? É um marcador que não depende do humano, não depende de uma posição minha, de uma opinião, né? É uma questão mesmo da pessoa, do indivíduo. É um marcador chamado percentual de gordura. Percentual de gordura. Espelho. Excelente, Rogério. Quem vai dizer se você vai ganhar massa muscular ou se você vai emagrecer é o espelho. É o percentual de gordura. Ou seja, se você tem um percentual de gordura elevado, né, ali 20%, por exemplo, ou mais que 20%, é um indicativo de que você não tem que ir para hipertrofia. Você precisa primeiro diminuir esse percentual de gordura para depois partir para um ganho de massa muscular. E aí você vai ter um físico também mais harmônico, mais esteticamente bem formado, entendeu? Então é isso que vai dizer para você, é o espelho, é percentual de gordura. Então por querer ganhar volume,
não é um bom indicativo, porque às vezes, por exemplo, você tem um percentual de gordura mais elevado, 20 ou 25, vamos supor, e que é a hipertrofia. Aí você vai perceber que na hipertrofia você vai subir tanto o peso como muito do percentual de gordura. Aí vai lá para 28% de gordura. Então você fica tipo, como o povo fala, boludo, todo salsicha, né? Todo meio fofinho. Então isso não gera uma estética bonita. Não sabe dizer o que é um ombro, um bíceps, um tríceps, né? Não tem um mínimo de definição. E também, né, o abdômen entrega um pouco mais. Então é necessário que você primeiro parta para uma estratégia de emagrecimento para depois de hipertrofia. Agora, se você já tem um percentual de gordura mais baixo, tudo bem. Aí você pode partir para hipertrofia, chegar ali no seu percentual de gordura de 18%, por exemplo, e depois você parte para o emagrecimento. Porque fica mais fácil, você tem mais tecido muscular, você consegue ter um treino mais forte, né? Então, um dos fatores que limita muito o emagrecimento de muita gente é não conseguir treinar de forma intensa, né? Seja porque não tem uma boa orientação, que é muito comum, ou porque é subnutrido, né? Pessoas que consomem muito pouca caloria e aí não conseguem treinar de forma adequada. E aí o gasto energético é mais baixo, né? Próxima pergunta. Vamos nessa, minha galera. Vocês que chegaram agora, quem tiver uma pergunta para ser feita, mande aqui nessa caixinha. Ó, tem uma interrogaçãozinha, um balãozinho com a interrogaçãozinha para poder mandar a sua pergunta. Que nós vamos tirar já já. Nós vamos tirar em breve. Já mandaram aqui uma perguntinha aqui, ó. Pois bem, o que é melhor? Musculação e cardio, né, o exercício aeróbico, ou crossfit? O melhor é o que você consegue fazer. Pois então, né? Eu sou uma pessoa super suspeita, eu adoro musculação, adoro academia. E eu sou uma das pessoas que, assim, pra quem não gosta de academia, a pessoa olha com estranheza, né? Então, eu gosto muito da musculação e gosto muito do cardio. Nunca fiz crossfit. Tem gente que gosta mais do crossfit, né? Então, qual que você consegue fazer mais? Qual que você consegue treinar de uma forma mais engajada, né? Comece por ele. E aí você vai lidando. Tanto o crossfit como a musculação vão te dar um bom estímulo para ganho de massa muscular. A musculação muitas das vezes supera, mas isso vai muito de acordo com o plano nutricional. Mas o que você consegue executar melhor e mais vezes, né, você opta por fazer, tá? Tem muita gente que não tem interesse mesmo pela musculação, sabe? Não gosta da musculação, não engaja com a musculação e quer estar ali, né? Ah, meu Deus, eu tô aqui porque eu tenho que estar aqui. Você não tem que ter nada. Você tem que procurar um exercício que lhe apetece, ainda mais se você quer emagrecimento. Se você busca hipertrofia, aí sinto lhe dizer, meu amigo, é musculação. Mas se você busca emagrecimento, desempenho, se você busca saúde, se você busca melhorar um marcador tipo colesterol, hemoglobina glicada, glicemia, brerê, pronto, aí você pode fazer qualquer treino, qualquer exercício, né? É só você buscar uma orientação, um treinador sério, que te coloca ali ou na natação, ou na corrida, no ciclismo, no crossfit, luta, arte marcial, dança, polidense, né? Um dia desses, eu falando com a paciente no sábado, aí uma paciente minha faz o polidense, né? Ela falou assim, não, e o final de semana eu já tô treinando. Aí eu falei assim, amanhã eu vou ter treino, amanhã é domingo, vai ter treinão que é perna. Ela tá repreendida, treinar no domingo. Aí eu falei assim, porque é musculação. Mas se o polidense abrisse no domingo, aí eu ia fazer. Eu falei assim, então pronto. Então, assim, é porque a gente gosta do esporte, a gente gosta de realizar aquilo dali. Eu gosto de estar dentro da academia, né? Então, por isso, no domingo, estou lá treinando musculação. Se você gostasse também de um desses esportes, provavelmente no domingo você também faria. Meu sogro, por exemplo, ele é ciclista. Meu sogro, ele tá na rua às 5 da manhã, meu amigo, para poder correr, para poder pedalar. Então é gostar muito, você tá 5 horas da manhã no domingo pedalando, você tem que amar aquilo, entendeu? Você tem que se sentir bem em fazer aquilo. Então você precisa achar qual é a modalidade que você mais se interessa, porque é ela que você vai engajar mais, vai fazer com mais frequência e vai ter melhores resultados. Rogério perguntou aqui, quais são os malefícios do efeito sanfona? Os malefícios do efeito sanfona, que inclusive, se você não assistiu a live sobre efeito sanfona, quando acabar essa live aqui, você vai lá no meu Instagram, vai lá no meu perfil, no feed, tem uma live que eu expliquei tudo do que é efeito sanfona, o que gera, quais são os benefícios, quais são os efeitos, por que acontece, como você vai evitar, tudo tá lá descrito. Mas os malefícios do efeito sanfona, um dos principais é a questão que você começa a ter um exercício de compensação pós
emagrecimento radical. Ou seja, você teve um déficit energético muito grande, um período de escassez muito pesado, né? E aí, depois desse período de escassez, o seu corpo ele exige uma supercompensação. E nessa exigência da supercompensação, ele acaba acumulando mais gordura do que tinha no período inicial, ele acaba estimulando mais a fome do que você tinha no período inicial, ele acaba estimulando mais o seu sedentarismo do que o período inicial, ele te gera mais frustração do que você tinha antes de iniciar o seu processo de emagrecimento, e tudo isso tem um prejuízo de curto, médio e longo prazo. O efeito sanfona, como eu falei na live sobre o efeito sanfona, ela não tem uma ação apenas de 1 mês ou 2 meses. O efeito sanfona ele tem efeitos deletérios de até 1 ano, 2 anos à frente. Você pode ter problemas como, por exemplo, compulsão alimentar, tá? Então é fundamental, se você busca ter um processo de você procura um emagrecimento, você quer perder peso de forma séria e sustentável, que você tenha um acompanhamento nutricional, que você tenha o acompanhamento de um profissional que caminhe com você, faça um acompanhamento lado a lado, até que você atinja o seu resultado, te mostre quais são os princípios, as ferramentas, o que foi feito para gerar esse emagrecimento, fazendo com que você, além de obter o emagrecimento, consiga ter todos os instrumentos de manter os resultados para a sua vida inteira, tá? Pois bem, outra pergunta, quais são os alimentos vilões da hipertrofia? Pô, vilões da hipertrofia. Será que existe algum alimento que é vilão da hipertrofia? Se você acha que tem qual é o alimento vilão da hipertrofia? Você que está me assistindo aqui na live, bote aqui nos comentários qual é o alimento que o cara que busca hipertrofia, a mulher que busca hipertrofia, não pode comer. Não pode comer. Bote aqui nos comentários que eu já vou falar para você se está certo ou está errado. Não tem pergunta, não tem julgamentos. Não tem julgamentos, pode mandar. Pois bem, já vou lendo aqui, ó. Cerveja! Boa, Mara Paiva já voltou aqui. Cerveja. Quais são os alimentos vilões da hipertrofia? Me conte aí. Pois bem. Quando eu falo... Agora a próxima aqui. Essa aqui. Mas a cerveja não é alimento. Será que não é alimento? Alimento é tudo aquilo que você está te nutrindo, né? Então a cerveja, sim, é um alimento, né? Ele não entra, ele é uma bebida, mas assim, ele não é uma comida. Como é comida de comer? Pois bem. Ó, Ivana colocou aqui o açúcar. Será que o açúcar é um alimento vilão na hipertrofia muscular? Pô, será, minha galera? Vamos saber agora. Vamos saber agora. Pois bem, dentro das questões da hipertrofia muscular, se você busca ganhar massa muscular, normalmente você vai precisar optar por alimentos que te dão valores calóricos mais elevados, tá? E não apresentem um volume tão grande, porque o trabalho de quem busca ganhar peso, ganhar massa muscular, é comer muito. Inclusive, se você conhecer alguém que busca hipertrofia muscular, pessoa bem magrinha, sempre nasceu magrinha, tem um trabalho, dá uma saga, pergunte pra ela, é difícil ganhar peso? E ela vai contar pra você a saga que ela passa. Ela vai contar pra você, por exemplo, o quanto que se ela pular uma refeição, ela perde 1 quilo. O quanto que se ela faltou um dia de treino, ela perde 2 quilos. Ela dormiu um pouquinho mais tarde e perdeu mais 2 quilos. Tudo dela vai de encontro ao que ela estava buscando. E aí, um trabalho que o paciente que quer hipertrofia tem que ter é um trabalho de comer sem fome. E aí, normalmente, alimentos que tenham um volume calórico muito grande e... tem um volume alimentar muito grande e um valor calórico muito baixo, são alimentos contraproducentes. Não são vilões, mas também não são preteríveis dentro de uma estratégia. Mas vilão, com certeza, Mara Paiva aqui botou, que é a cerveja. Gente, o consumo de álcool, ele tem prejuízos, não só para quem busca emagrecimento, mas também para quem busca hipertrofia muscular. Primeiro porque você tem ali vários efeitos que são deletérios da massa muscular. Primeiro, você diminui a síntese proteica, você aumenta a degradação de proteínas quando você consome bebidas alcoólicas. Então, se você aumenta a degradação de proteínas e o seu músculo é uma estrutura com proteínas, você perde parte do tecido muscular, tá? Além disso, você tem efeitos que aumentam a diurese, aumentam a eliminação de água. Isso você tem um corpo que ele começa a perder volume muscular também.
tá? E isso pode ser deletério para muita gente, dependendo do seu estágio. O uso do álcool ele também tem um efeito de redução aguda de testosterona. E a testosterona está relacionada com capacidade de virilidade, com capacidade de executar exercícios de força, de aumento de síntese de proteína. Então você também tem um prejuízo por consumir álcool quando você está buscando hipertrofia, tá? E, por último e não menos importante, entre milhões de coisas que tem, né? Você tem uma espoliação de complexo B. Que isso, Gabriel? A gente tem uma perda de vitaminas de complexo B com o uso excessivo do álcool. E isso faz com que essas vitaminas de complexo B, que tem uma responsabilidade, né, elas têm um papel de melhorar a sua função energética, fazem com que você diminua essa função energética. Então, provavelmente você já chega na segunda-feira, depois de um final de semana de muita birita, com menos energia, né, com menos força, com menos capacidade de executar o exercício. E isso tem fatores, né, mas um deles também está relacionado essa espoliação de complexo B. Você pode prejudicar o seu desempenho esportivo pelo consumo de álcool. Quanto que é muito e quanto que é pouco? A frequência é o primeiro fator, né? Então, eu bebo todo sábado. É muito melhor do que uma pessoa que bebe toda sexta, sábado e domingo, né? Qual é a quantidade? E aí você vai ver, né? Depende do teor alcoólico. Se você bebe cerveja, a cerveja tem um teor alcoólico um pouco menor, mas aí eu tenho que saber se você bebe 2 litros, 3 litros, né? O vinho tem um teor alcoólico maior, mas as pessoas normalmente não bebem 3 litros, né? Depende do nível de engajamento da pessoa. Pois bem, excelente pergunta. O Igor colocou aqui, 320 gramas de arroz no almoço. Gente, o trabalho do cara que busca hipertrofia é comer e comer muito. E a cada 3 horas tem uma nova refeição que precisa ser feita. E você sem fome tem que fazer, entendeu? Às vezes a gente aumenta muito a densidade calórica, né? Então utiliza mel, azeite de oliva, pasta de amendoim, abacate, coco seco. Então você consegue utilizar esses alimentos que são mais calóricos e tem uma qualidade nutricional muito boa para poder melhorar esse aporte calórico. Mas muitas das vezes a pessoa não consegue mesmo assim consumir o tempo inteiro esse valor, esse volume de comida, né? Muitas das vezes é desconfortável. E quem busca hipertrofia no início vai aumentando aos poucos, não aumenta de vez, né? Não começa aumentando, eu estou comendo 300 gramas de arroz. Não, vai começando do que você tem, aumenta um pouco mais. O Rogério botou aqui, o leg day com o Gabriel é maravilhoso. Hoje foi leg day, né? Leg day foi sensacional. Hoje o leg day foi com aquela mala. Treino de perna é o melhor treino que tem e não tem discussão, tá? Leg day é o melhor treino. Me conte aqui qual é o melhor treino pra você. Melhor grupo muscular, melhor treino. Pode mandar aqui, ó, que eu vou avaliar se você está alucinada ou se você está bem de raciocínio junto comigo. Sofro no off-season, ó, Ramon aí falando. Off-season é a fase do atleta de fisiculturismo no qual ele ganha peso, é a fase de hipertrofia dele. A gente chama de off-season ou de bulking. É a fase onde ele vai ganhar peso, então tem que comer muito, muito, muito. E aí o que acontece? Você começa a ter aqueles pesos na consciência, né? Porque começa a perder perde muito da definição que tinha do campeonato. E aí você opta por esse lado porque é uma das fases que precisa ser feita. Ó, o Marapai botou aqui, ó, costas e ombro. Costas é bom, ombro nem tanto, não gosto tanto assim. Ainda mais porque o Gabriel pega 500, não pego 500 quilos no leg press não. Hoje foi 400 quilos para 12 repetições. Muito bom, muito bom. E lembrando, progressão de carga não é você colocar na cabeça que quer levantar X quilos. Não, é você falar, ó, hoje eu coloco no meu leg press nada. Hoje é só plataforma. E eu vou melhorar. Então da plataforma vem anilha de 2,5 kg. Vem anilha de 5 quilos. Você, ó, papai, conversa com o treinador, chega junto do treinador e fala, olha, eu quero progredir em carga, eu quero que um treinamento que seja assim assado, eu quero desenvolver esses grupamentos musculares, eu quero trabalhar dessa forma. E é você, com você mesmo, olhando o seu progresso. Todo mundo que treina musculação começou do sedentarismo, começou do fazer nada, entendeu? Até chegar onde chega hoje, tá? Seja 400 quilos, seja 500 quilos, por aí vai, mas é bom demais, porque o treinar com carga, eu sou suspeito porque eu sou amante da musculação, mas o treinar com carga é você imprimir um desafio
a você mesmo. É você olhar e duvidar às vezes da sua própria capacidade em executar o movimento com aquela carga, com boa técnica, né? E fazer com que aquilo se mova. E aí você consegue. Pô, é sensacional. Você sai dali, tipo... Ave Maria. É bom demais. Você entra assim num período de alto... eu tô me sendo muito prolixo aqui com vocês, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de musculação. Inclusive, já estou programando aqui com treinadores, no plural, um bate-papo, uma live com treinadores. Me conta aqui se vocês querem live com treinador, né? Quem tem treinador aí, já pode me mandar mensagem no direct quem é o treinador, que a gente já vai conversar. 2 pessoas que eu conheço que são fantásticas dentro do universo de exercício físico e principalmente de musculação. 2 pessoas que eu estou chamando para conversar aqui com a gente também, para eles poderem trazer o ponto de vista deles sobre o que é um treinamento físico, né? E o que é a musculação como ferramenta de autodesenvolvimento, ferramenta para que você esteja em progresso. Sensacional! Várias conversas, várias ideias. Olha o Rogério falando aqui que sofre no cutting. Viu? A Ana Verena falou assim, leg day, melhor que qualquer... Tá comigo. Ana Verena aqui, ó. Melhor que qualquer treino é o leg day. Igor também. Leg day com ênfase em quadríceps. Nossa, aí é bom demais. Aí é o melhor treino que tem. Tá? Olha só, Marapaiva, professora Carolina Machado, perfeita, zero sem defeitos. Exatamente, sem defeitos. Professora Carolina Machado também aí, ó. Treinadora fantástica. A gente tem aí os pacientes que estão progredindo de forma muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Tá? Próxima pergunta. Essa pergunta aqui, minha amiga, se eu ganhasse 10 centavos por cada vez que me faz essa pergunta em consultório, eu estava milionário. Quase bilionário. Que é melhor aeróbico em jejum ou aeróbico alimentado para quem quer emagrecer, né? Pois bem, para você que não sabe, existem 2 modalidades de aeróbico no dia a dia, hoje em dia, que é o seguinte, que é o aeróbico alimentado, ou seja, você chega ali no final da noite, né? Você já fez almoço, lanche, jantar, berê, e vai correr, né? Ou o aeróbico em jejum, que são aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã, tem probleminha, né? E vão fazer uma caminhada, né? Um exercício aeróbico logo de manhã cedo, né? Qual é a diferença dos dois? A gente vê que na literatura ambos são interessantes para quem busca emagrecer, para quem busca perder gordura corporal, tá? A única diferença é o seguinte, que obviamente o treinador ele tem um parecer sobre essa temática, mas eu estou falando para vocês do ponto de vista da fisiologia do exercício, que a gente tem um aprofundamento na literatura, né? Então a gente tem o aeróbico em jejum como um aeróbico que você não consegue imprimir uma intensidade tão grande. Então é contraindicado que você corra, por exemplo, de manhã em jejum, né? Faça lá 10 km em jejum. Isso é contraindicado. Então normalmente o aeróbico em jejum ele é feito com a intensidade moderada para baixa, tá? Enquanto que o exercício alimentado, né? Então o aeróbico que você vai fazer de noite, por exemplo, você consegue correr mais. E por N fatores, né? Primeiro porque você está alimentado, então você está com treinamento na melhor capacidade que você tem de realizar. Mas, por exemplo, pessoas que têm problema de articulação, dores no joelho, no calcanhar, muitas das vezes não conseguem correr tão intensamente assim. E aí, obviamente, você precisa conversar com o seu treinador para saber qual o melhor para ser colocado na sua rotina, né? E eu sempre falo o seguinte, o melhor é aquele que você consegue fazer, tá? E obviamente... o que você consegue fazer e sem sacrificar outras características que são voltadas para levar o seu resultado. Então eu já vi muita gente que tem um sono deficiente, não dorme com qualidade, deita para dormir meia-noite e quer acordar às 5 da manhã para fazer um aeróbico em jejum. Aí eu falo, olha, é muito melhor que você durma mais 1 hora do que você resolva acordar 1 hora antes para poder fazer um aeróbico em jejum. Porque você já tem uma janela de tempo pequena, que são 5 horas. 5 horas é nada para você recuperar, né? Então 5 horas, se você dorme 5 horas, você que está assistindo aqui a live, se você dorme 5 horas, o seu sono já é ruim,
Você já não descansa 100%. Então se você chegar pra mim e falar assim, pô, eu já não consigo me concentrar direito, eu sinto muito estresse no meu dia a dia, eu sou muito intolerante com algumas coisas pequenas, depois eu percebo que eu fui muito grosso, eu tenho letargia, né? Eu sinto baixa disposição no meu dia a dia, às vezes eu sinto para estudar e não consigo me concentrar, bocejo muito ao longo do meu dia, chego no treinamento mais cansado, né? Se você me diz tudo isso e você tem uma janela de 5 horas, eu já sei onde está o seu problema, né? Tá aí nessas 5 horas. Você precisa aumentar o número de tempo para dormir, né? O ideal são 7 horas no mínimo para você. Não conseguindo 7 horas, o mais próximo de 7 horas é o recomendado, tá? É o recomendado. Grande Papa, chegou aqui agora. Leandro Brandão, tamo junto demais. Papa aí, ó, me conheceu na época do estágio na SNC. Olha, na época eu não estava nem formado ainda em nutrição. Né? Pois então o melhor aeróbico é aquele que você consegue fazer sem sacrificar, por exemplo, o seu sono, tá? E aí você conversa com o seu treinador que tudo fica ajustado. Além disso, o que vai dizer se você vai perder gordura corporal não é quanto você faz de aeróbico. Você pode fazer aeróbico todos os dias, em jejum e alimentado, e treinar musculação, mas se eu aqui, no seu plano nutricional, colocar um superávit energético, você não vai emagrecer nada. Não vai perder 1 grama de gordura. Por quê? Porque eu planejei um superávit energético que cubra todo esse aeróbico que você fez e toda a musculação, né? Normalmente não é assim que acontece. Você, às vezes, não está no nutricionista e você mesmo faz você cobre isso. Como é que você faz? Você vai, treina o aeróbico todos os dias e a musculação, mas chega o final de semana, você faz o quê? Mete o pé na comida, come que nem um capiroto, e come água, e come petisco, e belisca isso aquilo, e belisca aquilo, e tudo mais, e tem fritura, e tem Nutella, e tem... E aí quando você vê, você não perde gordura, e você pensa que é porque você não faz tanto aeróbico quanto o fulano, quanto o atleta ciclano, tal. E não é. É sua dieta que não está condizente com o seu objetivo, né? Então você precisa ter uma dieta condizente com isso para que você chegue no seu resultado, né? Perfeito? Vamos lá! Tenho aqui mais algumas perguntas. O Ramon falando aí, ó, vai tudo para o saco. Quem vai direcionar se o seu resultado é ganho de massa muscular, se você vai subir peso, na verdade, se você vai perder peso, é a dieta, né? Você pode fazer 5 aeróbicos todos os dias, você pode fazer musculação todos os dias e mesmo assim não perder 1 grama porque você está em superávit energético. E muitas das vezes as pessoas se frustram justamente por causa que ela não entende, por exemplo, que uma Nutella, né, tem uma quantidade muito maior de calorias do que uma banana, por exemplo, né, dependendo do tamanho. Então, assim, não percebe que existem alimentos que são mais processados, um bolo, um sequilho, um biscoito, que geram um valor calórico altíssimo e a pessoa comendo ali, né, um amendorato e do nada bateu 400 calorias a mais do que tinha planejado. Vai no rodízio de pizza e aí vem 14 pedaços de pizza. E aí, meu amigo, não tem déficit energético que segure isso daí, entendeu? Boa, grande Igor Alisson está aqui também presente, ó. Não esqueci de... Igor Alisson é um dos treinadores que vai vir aqui falar com vocês sobre essa importância do exercício físico para acelerar os seus resultados. Igor Alisson é um deles, que é um cara top demais, admiro muito. E há muito tempo, antes mesmo de formar em nutrição também, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Tenho mais 2 perguntinhas aqui e tem perguntas aqui também no que mandaram aqui na interrogaçãozinha que eu vou ver. Você que chegou agora, tem uma pergunta para ser feita, uma dificuldade que você encontrou na sua trajetória, buscando emagrecimento, buscando hipertrofia, buscando desempenho, buscando saúde, pode mandar aqui nessa caixinha que a gente está quase no final da live, mas eu vou responder. Fique tranquilo que a gente vai responder. É só mandar aqui, ó, nessa interrogaçãozinha aqui que o Nutri vai responder para vocês. A pergunta que eu recebi agora é indicar um bom vasodilatador. Pois bem, essa é uma suplementação incomum, mas que eu vejo muita gente querendo fazer uso. Vasodilatador, minha galera, para que serve, né? O nome diz, né? Vaso e dilatador, né? Dilata um vaso, né? Nós, no nosso sistema cardiovascular, nós temos
os tubos, né? Nós temos essas artérias, nós temos onde passa a circulação de sangue, e quando a gente tem essa passagem, a gente leva mais oxigênio para o célula muscular, e isso faz com que você diminua a fadiga durante o exercício físico. Nós temos a passagem maior de nutrientes para o tecido muscular, facilitando duas coisas. A primeira delas é um maior enrijecimento, uma aceleração da entrega desses nutrientes para essa célula muscular. E a segunda, a partir disso, você melhora a recuperação desse tecido, a regeneração desse tecido, né? E aí você, obviamente, consegue ter treinos mais intensos num curto período de espaço e tudo mais, né? E você consegue ter um nível maior do que você tinha de desempenho esportivo, né? Então um vasodilatador, ele tem essa capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico sintetase, né? Que é uma enzima responsável pela vasodilatação. E aí ele chega ali no epitélio do vaso e aumenta o diâmetro. E aí você tem dois efeitos. Um efeito que é você melhorar essa passagem, e o segundo que é o aparecimento mesmo de veias, por exemplo, na pele, tá? E aí quando a pessoa pede para mim o uso de vasodilatador, o que ela tá buscando normalmente não é o desempenho, é o estético, né? Então lembre-se, né? Isso é normal. A pessoa quando chega no consultório, eu quero perder peso, ganhar massa muscular, tudo ali é inerente a quero ficar bonito nu, né? Quero que eu olho no espelho e eu falo assim, ali, velho, que sensacional, rapaz. Então, o povo quer isso, né? E é muito comum, é normal, é natural da gente, né? Querer esses objetivos. Então, o uso do vasodilatador, ele vai ter principalmente esse benefício daqui, tá? Quando a gente fala de mostrar as veias, né, no tecido mesmo, no peitoral, ombro para homens, braço, mulheres às vezes coxa, isso daí, ele não tem uma capacidade tão forte assim, porque isso depende muito do seu percentual de gordura. Então, se você tem um percentual de gordura mais elevado, não existe vasodilatador no mundo que vai mostrar os vasos, tá? Se você tem uma retenção hídrica também, não tem vasodilatador no mundo que vai mostrar aquilo dali. Então, a primeira coisa é você ter um percentual de gordura mais baixo, né? A segunda é você não ter retenção hídrica, então ter um bom consumo de água, ter um baixo consumo de industrializados, de alimentos ricos em sódio, um baixo conteúdo de gorduras saturadas, tá? Esses são fatores que vão fazer você contribuir para poder mostrar essas veias, né? Esses são os primeiros fatores e os mais importantes. O segundo é um fator que é genético. Minha galera, tem gente que tem uma predisposição até um bocado de veia, e tem gente que não, né? Tem gente que tem umas veias assim que você olha, meu Deus do céu, que é isso? Mas é só ela que tem aquela veia, né? Às vezes é natural daquela pessoa. Tem gente que tem gente que não tem, tá? Tem veias que vão depender de pessoa para pessoa, tá? Eu sou um caso, por exemplo, eu quando era mais novo, mesmo quando eu era obeso, pequenininho, né, um juvenil, eu tinha uma veia que tem aqui no meu braço, que ela sempre ficou aparente. E aí quando eu comecei a perder gordura corporal, ela ficou mais evidente. Mas eu tenho ela aqui desde que o mundo é mundo. Não foi suplementação de nada, né? Foi justamente eu diminuir o meu percentual de gordura e ter mais níveis de massa muscular que fizeram com que ela ficasse mais evidente. Obviamente, se eu aumentar o meu percentual de gordura, se eu aumentar o meu percentual, minha quantidade de retenção hídrica, ela vai sumir, né? Ela vai embora, né? Ela vai ficar menos evidente do que o normal. Mas, respondendo, obviamente, a sua pergunta, porque eu estava explicando para quem não sabe o que é um vasodilatador e para que serve um vasodilatador, eu vou falar para você 3 vasodilatadores que vocês podem encontrar, né? 2 deles, eles são mais interessantes do que o que é comercialmente vendido, né? Nós temos o primeiro, que é a arginina, que ela é muito vendida como vasodilatador. Só que normalmente ela está presente no pré-treino e normalmente ela tem uma quantidade baixa para exercer uma capacidade vasodilatadora. Normalmente uma arginina, para você ter um efeito vasodilatador, são doses de 3 a 5 gramas. E os suplementos que a gente vê por aí tem 1 grama, meio grama, máximo assim, sensacional, 2 gramas. Só que mesmo assim, a arginina, gente, ela tem vários papéis no nosso corpo, entendeu? E a vasodilatação não é bem a prioridade para o seu corpo, sabe? Dependendo do que ele esteja passando, né? A arginina trabalha no sistema imunológico, ela trabalha como precursor de outras enzimas dentro do nosso corpo, tá? E aí você pode pegar essa quantidade de arginina e desviar para usar para outras coisas. Então não é garantia que ela sirva
para a vasodilatação sua, né? Então aí a gente tem muitos poréns, né? E isso faz com que não seja uma suplementação tão interessante para a vasodilatação. A segunda delas é a citrulina. A citrulina, ela é um componente que ela está dentro do metabolismo da arginina. Ou seja, a arginina em algum momento ela pode se converter a citrulina. E aí os trabalhos científicos que a gente teve até então com utilização de vasodilatadores demonstram que a citrulina tem um papel vasodilatador mais interessante do que a arginina, mas mesmo assim essa citrulina ela não tem um desempenho tão bem fundamentado, vamos dizer assim, para exercer essa capacidade vasodilatadora. Então, é uma suplementação que também fica no campo da dúvida se você precisa ou não utilizar. Normalmente, a maioria das pessoas não precisa. E aí tem um terceiro, que é fantástico, que é sensacional. É mais barato, é mais prático. Às vezes não é tão saboroso assim, mas pode ser utilizado, que é o nitrato orgânico, presente na beterraba. Então, se você busca um efeito vasodilatador, por exemplo, a beterraba, o consumo de beterraba, ele pode gerar sim um efeito de vasodilatação, de aumento do óxido nítrico sintetase, tá? Então, qual é a quantidade? Né? A quantidade normalmente, se for o nitrato orgânico, a beterraba in natura, normalmente são 2 unidades grandes para você ter esse efeito, consumidos mais ou menos 2 horas antes do treinamento físico, tá? Ou, se você tiver a possibilidade de utilizar a farinha de beterraba em pó, são normalmente 2 colheres de sopa cheias para você utilizar. Dá mais ou menos 20, 25 gramas ali da beterraba em pó, tá? É uma suplementação que é mais interessante para essa vasodilatação. Mas lembre-se, nem a citrulina, nem a arginina, nem o nitrato orgânico presente na beterraba vão ser capazes de aumentar a sua vasodilatação e demonstrar suas veias se você tem um percentual de gordura mais elevado ou muita retenção hídrica, tá? Eles não vão ser interessantes para você. Óbvio, qualquer um dos 3, é importante que você tenha um acompanhamento nutricional, justamente para poder não fazer uma suplementação que não funcione para você, que você utilize em uma quantidade que não sirva para você e não entregue o resultado que você quer, não entregue não te aproxima do objetivo que você almeja desde o princípio, tá? Então qualquer suplementação, qualquer substância, suplemento fitoterápico, chá, tudo isso, não fique dando murro em ponta de faca, testando o que o Google te fala ou não, o que você viu no blogueiro ou não. Pô, tem um acompanhamento nutricional que aí você sabe o que você compra e o que você não compra. Você sabe o que vai te ajudar e o que não vai te ajudar. Você sabe o que vai te ajudar, por quanto tempo vai te ajudar e o que não vai te ajudar, até quanto ele não vai te ajudar. Então, ele te entrega essa facilidade. Ao invés de você ficar gastando dinheiro com o que a blogueira está indicando para você, do que alguma pessoa está indicando para você por ser patrocinado, é interessante que você tenha um acompanhamento nutricional para poder já economizar esse dinheiro aí e gastar com coisas mais eficientes para você, tá? A última pergunta que me fizeram aqui foi uma pergunta também sobre a betalanina, que era sobre a suplementação de betalanina para hipertrofia. O que é que eu acho da suplementação de betalanina para hipertrofia? Eu falei no início da live, né? Vai ficar gravada essa live para você ouvir, claro, né? O que eu acho da suplementação de betalanina para hipertrofia é que a betalanina ela não tem a capacidade de já aumentar a sua hipertrofia muscular, né? Então, usei suplementação de betalanina, tem mais massa muscular. Não faz isso. Mas ela tem uma capacidade de aumentar a sua capacidade, né? Repetitivo, a sua capacidade de trabalho. Você consegue treinar mais pesado, desde que você tenha uma suplementação constante de betalanina. E isso faz com que, ao você ter uma progressão de carga, conseguir realizar mais trabalho, desempenhar mais estresse mecânico dentro da sala de musculação, você facilita a etapa 1 da hipertrofia, que é o estímulo. Uma vez que você estimulou a fase 1 da hipertrofia, que é o estímulo, né, a parte mecânica de botar uma progressão de carga, você tem a parte 2, que é a nutrição, né? Você tem um consumo calórico maior do que aquilo que você gasta. Você tem estabelecido, distribuído quanto de caloria, quanto de carboidrato, quanto de gordura, quanto de proteína, quanto dos micronutrientes para que você atinja essa hipertrofia e recuperar o estímulo realizado. Então a nutrição ali ela trabalha no papel de recuperação do seu estímulo realizado na academia. Além disso, além da nutrição, o sono.
Dormiu mal? Não recuperou bem. Dormiu bem? A recuperação acontece. E aí, a partir do momento que você teve estímulo, se recuperou desse estímulo, você gera como consequência a adaptação. A adaptação é a hipertrofia muscular. Então, assim, a betalanina auxilia para a hipertrofia muscular, tá? Aumentando sua capacidade de trabalho. Perfeito, minha galera. Ai, minha Nossa Senhora, foram várias perguntas. Muito obrigado para todos aqueles que me mandaram as perguntas pela caixinha. Para quem me mandou a pergunta aqui também na live, seja no chat, seja na caixinha de perguntas aqui, né? Muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Essa live, ela é montada justamente para vocês. Ela acontece toda terça-feira às 8 horas da noite, né? Então já encaminha a gravação dessa live para os seus amigos, manda logo no grupo do WhatsApp, né, da família, aquela que todo mundo compartilha muitas informações. Aqui está uma curadoria feita por mim, nutricionista esportivo, né? Falando para você, tirando as dúvidas para você sobre toda essa parte de suplementação, parte de emagrecimento, hipertrofia muscular, tá? Então essa live é feita para você, para que você não tenha mais dúvidas, para que você não tenha essas barreiras que dificultam a sua passagem para o seu objetivo final, tá? Então serve para que você se aproxime de uma informação que seja melhor fundamentada, tá? Queria dizer que obviamente foi um prazer tê-los todos aqui comigo, né, dentro da live. Todos aqueles que compartilharam a live com os amigos, que mandaram as perguntas no direct ou que mandaram na caixinha de perguntas, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que estavam aqui. E eu queria saber também de vocês, como o final de todas as lives, né? Me manda uma mensagem lá no direct, quais são os temas que você gostaria de ver nas próximas lives, né? Seja o Nutri Responde, seja temas que a gente vai abordar mais à frente, tá? E quais são também os profissionais que você gostaria de ter aqui como convidado, né? Igor Alisson foi um deles que eu botei no meu roteiro, né? No meu planejamento, para a gente ter uma conversa, para que vocês conheçam o profissional que é Igor Alisson. Santiago é outro, Carol também é outra profissional. São profissionais que eu confio, que eu gosto bastante do trabalho. São profissionais competentes, sensatos, né? Então isso é importantíssimo nos dias de hoje, né? Onde a gente tem muita alienação. Então, coloquei esses profissionais. Então, se você tem algum profissional, um psicólogo, um fisioterapeuta, um treinador, que você gostaria que estivesse aqui para conversar mais comigo, para a gente poder trazer mais informação de qualidade para vocês, pode me mandar lá no direct. O direct é a caixinha para vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem, abrir o coração, quais são os temas que vocês querem ouvir e tudo mais. E se você também ficou com alguma dúvida, você pode também me mandar por lá que eu respondo também para você, tá? Então foi um prazer tê-los aqui comigo, né? Ô Mara Paiva, muito obrigado, né? Foi um prazer tê-la aqui comigo. Obrigado muito pela pergunta também, pelas perguntas que você mandou, pela participação. Foi sensacional. Marli também, né? Aqui presente, muita gente aqui conhecida. Todos eles moram no meu coração, cara. Então, gente, a live foi tudo isso, né, que é para hoje. Então nos vemos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um Nutri Responde ou um Nutri Explica, para poder trazer essa abordagem de nutrição para vocês, tá? Um beijo do Nutri, uma boa noite para vocês e até a próxima.